Olá, sejam todos bem-vindos à entrevista de hoje, que tem como tema a cultura do café no estado do Acre, promovida pelo PET Agronomia da Universidade Federal do Acre, campus Rio Branco. Essa série de entrevistas é realizada com foco no esclarecimento das maiores dúvidas de produtores e estudantes sobre o tema em questão. Eu, Davi Albuquerque, e meu colega, o Andrew Melo, somos do grupo PET Agronomia e vamos fazer a entrevista de hoje com o professor Leonardo Barreto Tavella, docente da Universidade Federal do Acre, campus Floresta, Cruzeiro do Sul, estado do Acre, doutor em fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Semiárido, mestre em produção vegetal na Universidade Federal do Acre, especialista em georreferenciamento de imóveis rurais na Faculdade Rolim de Moura, Rondônia, graduado no curso de agronomia na Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR, técnico agropecuária pela Escola Média Agropecuária Regional da CEPLAC, Ariquemes, Rondônia, atuando nas seguintes áreas: olericultura, fruticultura, culturas anuais e perenes, manejo e renovação de pastagens. Agora eu passo a palavra para o meu colega, o Andrew Melo, que vai fazer a entrevista com o professor Leonardo Barreto Tavella. Então, professor, vamos lá às perguntas. O clima do Acre, né, que ele seria quente e úmido, ele é propício para o pleno desenvolvimento do cafeeiro? Sim, o clima do Acre, em relação à sua temperatura, ele vem se adaptando muito bem com esses clones que estão sendo produzidos hoje na região norte, né? Esse clima quente, úmido, essas estações de secas bem definidas, facilita até o manejo da irrigação aqui, né? Então, por questão de temperatura e precipitação, o café vem demonstrando bastante adaptação no Acre e alguns países até da região, alguns estados até da região do estado do Amazonas aqui, nossos estados vizinhos, como é o caso do Guajará aqui, que é perto de Cruzeiro do Sul. Então, a gente tem essa ampla adaptação relacionada à temperatura e precipitação. Não é o fator limitante para a cultura hoje, né, na região norte. É tanto porque nós temos aqui hoje o Acre, o estado do Acre é o segundo maior produtor da região norte de café. Então, nós estamos atrás de Rondônia, que é o primeiro produtor, e isso aí já foi discutido muito, né? Muito, não dá, porque é muito quente e tal, e a gente vê essa série de clones sendo melhorado, muito deles sendo melhorados e lançados no nosso estado, que é vizinho, então facilita muito essa adaptação aqui, principalmente relacionado à temperatura. Então, professor, o café, ele se adapta bem a qualquer tipo de solo? Ou quais são os solos que são mais assim, recomendados para o plantio dele? Olha, essa pergunta ela é muito ampla e gera até bastante discussões, né? Para quem investir numa cultura igual o café, que demanda, né? Ele tem uma demanda elevada de nutrientes, seja esse nutriente de fonte orgânica ou inorgânica, aí fica a critério do produtor, mas existe essa demanda elevada. Só que o que limita essa questão de solo não é tanto a questão nutricional, e sim a questão física, né? A questão de solos encharcados, lençóis freáticos muito raso, tanto por questão do lençol freático, como com a parte rochosa também do solo, né? Então, isso é o que limita. Solo sujeito a encharcamento e afloramento rochoso, de rocha, né? Afloramento rochoso, é o que limita hoje, e não a questão nutricional. Porque hoje é muito fácil a gente trabalhar a questão de fertilidade hoje do café, né? Com o uso do análise solo, a gente consegue chegar a uma vertente aí da linha máxima econômica e a máxima eficiência técnica para a cultura do café. Hoje isso já está bem estabelecido e bem trabalhado. O fator limitante solo mesmo é o encharcamento, afloramento rochoso e a questão de teor de argila. Por exemplo, nós estamos aqui na região do Vale do Juruá,
aqui é muito fácil eu ter solo aqui com 70%, 80% de areia, tá? É muito comum isso aqui. Então, o que limitaria o cultivo do café? Seria esse teor de areia elevado? Seria para um café de sequeiro, tá? Você teria muito problema em cultivar o café em regime de sequeiro, ou seja, sem o uso de irrigação complementar. Então, isso aí limitaria muito a questão de solo. Mas em solos mais argilosos, que retém essa capacidade de água mais elevada do que o solo arenoso, isso aí não seria problema. Eu digo assim, os 3 maiores problemas que a gente tem hoje é questão de lençol freático baixo, que no Acre é muito comum a gente ter aí lençol freático de 1,5 m, 90 centímetros, e isso na época da chuva, né? Na época do inverno chega a alagar. Então, alagou, 2, 3 dias o café não resiste a alagamento. Então, esse solo limita. O solo com afloramento rochoso aqui a gente não tem, né? Nos maiores problemas nossos aqui, a gente não tem esse afloramento rochoso, tanto porque o valor desse material que é muito caro, a rocha, então dificilmente eu acho que a gente vai encontrar isso aqui na grande massa do Acre. Agora, solos de areia, bastante. A gente tem bastante solo arenoso, e principalmente quando aqui predomina o argissolo, né? Horizonte A, né? A argila está no horizonte B, então a gente tem a maioria dos solos em algumas regiões aqui do Vale do Juruá, que eu ando bastante aqui, tanto que é meu lugar de pesquisa, a gente tem esse problema com solo arenoso. É problema? É, para o café de sequeiro. Para o café irrigado, fertirrigado, não é problema, certo? A gente consegue sanar essa limitação aí. Certo. Então, professor, qual é o tipo de irrigação assim mais recomendada ou a mais utilizada para o cafezal? Compensa colocar a irrigação a partir de quantos hectares ou pés de café? Olha, compensa hoje a irrigação. Eu acho que dentro da parte agronômica uma das cadeias, uma das atividades que está muito além do que a universidade oferece. O mundo hoje da irrigação ele é muito técnico, muito avançado, muito dinâmico, né? Então, assim, esse aí compensa a partir de quantos pés? Compensa a partir da lavoura que você tiver, né? Compensa a partir de 1.000 pés, 500 pés, de 1 hectare, de 10 hectares, né? A irrigação, ela caminha junto com o nível tecnológico do produtor, né? Hoje a gente tem sistemas de irrigação que são automatizados, você consegue controlar eles até de casa, pelo Wi-Fi, com imagens, né? Com imagem quase de tempo real da lavoura em função do teor de umidade do solo, através do uso de software, e tem o sistema mais, vamos chamar assim, mais analógico, que você vai a campo, afere, tá bom, tá ruim, que a eficiência é quase a mesma. O que muda é a praticidade de cada um. Um produtor hoje que ele tem aí 2 hectares, igual a média hoje vamos falar assim, a média de Rondônia hoje, que é o maior produtor da região norte, a média das lavouras lá são de 3,5 hectares. E grande parte desses produtores tem seu sistema não só de irrigação, como de fertirrigação, né? E nós temos também produtores com 50 hectares, 70, 80 hectares, que tem o mesmo sistema de fertirrigação. Só qual que é a diferença? Ele é um pouco mais automatizado, entendeu? Ele é um pouco mais automatizado, ele é mais robusto, mas trabalha na mesma vertente, colocando a mesma quantidade de água, de adubo, tudo aquilo que um sistema automatizado faz sozinho, o outro você tem que fazer mais, vamos chamar assim, ele mais de analógico. A eficiência é a mesma, tá? E o sistema que mais se usa hoje é o sistema de gotejamento, né? A década aí de 90, 2000, usava-se ainda sistema para aspersão, mas aí entra nessa parte de irrigação, né, da eficiência, força mecânica, etc. Mas hoje, com não só o uso da irrigação, né, quem usa irrigação hoje, ele compra quase que o kit, é o sistema fertirrigação. Você faz irrigação, juntamente coloca a questão nutricional junto. Isso aí facilita muito a vida do produtor e você consegue manter a qualidade nutricional da sua lavoura lá em cima, né? Então, é isso aí. É o sistema de fertirrigação, e o produtor ele não pode ter medo de
de ser pequeno e não pensar em irrigação. Ele pensa sim, só que num sistema um pouco mais modesto, um sistema um pouco mais analógico, entendeu? E não um sistema tão tecnificado, um sistema que não vai ser compatível com sua lavoura, né? Entendeu? Seria mais ou menos isso aí. Dá para fazer a partir de qualquer tamanho, tá? Então, professor, quanto tempo uma muda de café ela passa no viveiro? Haveria uma diferença de idade entre o café canéfora e o arábica? Olha, teria sim essa diferença, né? A muda do arábica, ele grande parte dele, né, originário via semente, é um café seminal, apesar que tem já lavouras clonais de arábica, né? Mas o que eu te falo do coffee a canefa? É que são as mudas produzidas aqui na região norte. A gente tem um tempo de muda aí de 3 a 5, 6 meses de viveiro, né? Que é aquela parte que você tira a estaquia e vai para o viveiro. Só que quando a gente fala em mudas, em jardim clonais, isso aí é produção, o cuidado que você tem com a planta mãe é o ano todo. É até mais do que uma lavoura, né? Que ali você está tirando material para ser propagado a nível de estado, a nível de Brasil. Então, esse cuidado sanitário, cuidado nutricional, o tempo dele é até mais do que a própria lavoura para se produzir grãos, entendeu? Sobre o arábica, eu não consigo te falar muita coisa, porque a minha experiência com viveiro de arábica é zero, tá? E essa comparação arábica, canéfora, a gente não pode nem fazer, né? A gente fica até meio assim, o nosso coffee canéfora aqui, ele está caminhando não, ele está decolando aqui na região norte, né? Enquanto a nível mundial, o arábica, ele tem a sua importância mundial. E nós aqui estamos falando da importância do nosso coffee canefa de Brasil, né? Hoje 70%, acho que até um pouco mais, 70% do café mundial é o arábica. Então, o arábica ele tem seu potencial, fala por si só a nível de mundo. E nós estamos aqui na região norte, alavancando aqui o coffee canefra. Então, eu não sei se a Embrapa tem na região norte. A nível de Brasil, eu sei que eles têm viveiro de arábica, mas eu não saberia te responder essa pergunta do arábica hoje, esse tempo de viveiro. Mas acredito que deve ser, por ser semente, deve ser um pouquinho mais, deve ser aí uns 6 meses, 7 meses de viveiro, né? Porque quando você está trabalhando com semente, tem aquela parte da sementeira, germinou, você repica para sacolinha, né? Então é um pouco mais demorado que a muda clonal, certo? Ok. Então, professor, qual o nível de sombreamento que o café ele consegue tolerar? Então, essa aí é outra pergunta também que ele tolera tudo. Se colocar 100% de sombra, ele não vai morrer. Eu já vi aqui, produtor aqui no Vale do Joá, pegar um pomar de citros abandonado e plantar a muda ali debaixo, né? E do mesmo jeito que ele plantou, 100% de sombreamento, eu fui lá, tinha 2 anos, estava praticamente do mesmo tamanho de muda. Então, ele não morre, né? Então, nós estamos falando aqui de práticas agronômicas que geram fins lucrativos. O que ele tolera? Essa parte de sombreamento, de início, é até bom. Você fazer um sombreamento inicial. Só que quando você passa essa parte de sombreamento, fica muito difícil você trabalhar com esse controle, porque o sombreamento ele é muito dinâmico, em função do próprio movimento que a gente tem do dia, né? O movimento do sol da tarde, às vezes de dia pega mais sol, à tarde menos. A posição que você faz de sombreamento, se você faz leste-oeste ou norte-sul, isso aí influencia totalmente essa parte do tolerar o sombreamento. E aquilo que você está usando, se é provisório ou definitivo. O que eu digo? A gente tem sucesso com as lavouras aqui, com os produtores, que a gente quase não está usando sombreamento, ou não usa mais sombreamento. É bom usar? É. Só que a prática do dia a dia de campo, essa parte de sombreamento inicial, imagina você for plantar aí 10 mil pés de café, 5 mil pés de café, você tem que arrumar 5 sombreamentos provisórios, que vai durar aí
um mês, uma semana. Estou falando da parte de muda, de instalação, né? Agora, da parte de condução de lavoura, essa parte de sombreamento já é mais difícil de falar, porque a partir dos 30% que você joga de sombra em cima, você já começa a ter uma redução da produtividade. E a gente sabe que é difícil o produtor controlar esse sombreamento. Então, assim, pode-se ter um sombreamento, mas é difícil de se trabalhar com esse nível, porque a maioria desses cafés foi melhorado a pleno sol mesmo, tá? Principalmente o coffee, os robustas, né? Ou, desculpa, os canéforas, né? Então, assim, ele vem da região da África, a nível do mar, cultivado a pleno sol, né? Diferente dos robustas que foram melhorados em regiões de subbosques, né? Então, a gente tem, dentro do coffee canéforo, tem, né? Tem essa divergência aí. O cara tem que saber o material que está trabalhando. E uma coisa eu te falo, ele aguenta sol, tá? Você não precisa ter medo, não existe essa obrigatoriedade dentro da cafeicultura de ter sombreamento para ter produção, tá? Só isso que eu te digo. A gente tem mais de 56 produtores aqui que estão trabalhando com café e nenhum deles adotaram sombreamento. E a gente tem produtividade aqui de 140 sacas de café de sequeiro aqui no Vale do Juruá. Então, não é o fator limitante o sombreamento, né? Tolera. Tolera até 100%. Vai produzir? Aí eu não sei se ele vai produzir ou não. Entendeu? Ok. Então, professor, o café ele se adapta bem em sistemas consorciados? Se adapta e é legal esse consórcio, né? Do primeiro e segundo ano, porque um dos maiores problemas financeiros da cafeicultura hoje, né? Não só da cafeicultura, né? O acesso ao crédito. E às vezes o produtor quer entrar na cafeicultura e tem alguma limitação financeira, e ele tem esses 2 primeiros anos pesados, né? Que é a implantação e a condução do primeiro e segundo ano para você começar a ter o retorno com as colheitas. Então, o consórcio hoje, principalmente para quem trabalha e investiu em fertirrigação, ele é muito viável. A gente tem sucesso hoje do produtor na linha de plantio do café, onde tem o sistema de fertirrigação, ele cultivar melancia, cultivar milho verde, cultivar mamão, né? Então, são culturas que vão te dar um retorno aonde você não teria com a cultura do café, que é nesse primeiro e até uma parte do segundo ano. Então, esse consórcio, para quem trabalha com café fertirrigado, é legal. E a gente tem produtores aqui em sistema de sequeiro que trabalha com feijão, né, no primeiro e no segundo ano, nas entrelinhas, que está sendo bem sucedido e difundido aqui no Vale do Juruá. Está dando certo, está funcionando bacana. Então, quais os tipos e o período correto de cada poda do café? Essa aí também é uma pergunta, é uma pergunta bem bacana. Quais os tipos e O período correto de cada uma o período delas. correto. O tipo, hoje, se falou muito da poda apical, né? E ainda se fala da difusão da poda apical para aumentar o número de ramos ortotrópicos do café. Mas isso hoje depende muito do espaçamento que você está trabalhando. Hoje a gente tem produtor trabalhando no espaçamento de 3,20 entre linhas por meio e cultivando o café, desculpa, monocaule, né? Apenas com caule, apenas com um ramo ortotrópico. Então, esse produtor, ele não tem a obrigatoriedade de fazer essa poda inicial para estimular o perfilho. Na verdade, ele vai ter que fazer muita desbrota, né? Desbrotar. E se fala-se, né? E alguns produtores praticam essa poda apical, mas dependendo do espaçamento que você busca, se é um espaçamento mais que se adequa ao cultivo com o uso da mecanização, o espaçamento hoje que está sendo muito utilizado é 3,20 por 0,8, dependendo do clone, tá? Tem clone que brota muito e tem clone que brota pouco na sua fase inicial.
né? Nós estamos buscando aí, em média, de 2 a 3 hastes por planta. Uma haste, certeza que todos têm. 2, dependendo do clone, quase todos eles vão ter, né? Então, assim, não tem por que você podar uma planta com 2 hastes já para estimular ela a ter 3, né? Seria uma perda aí, uma perda de fisiológica muito forte, né? E a pesquisa, essa parte de espaçamento está muito dinâmica, nós estamos até confeccionando um artigo aí, que é essa parte de espaçamento e número de haste, né? Informações quentes aí, não foi nem publicada ainda, mas nós chegamos ao número ideal de 2 hastes por hectare, ou 2 hastes por planta. Então, se você tem hoje uma planta, uma muda que você implantou, grande parte dela sai com uma haste, mas grande parte também sai com 2 hastes do viveiro. Não tem para que você podar uma planta dessa. Se você está num espaçamento de 3,20 entre linhas, por 0,8 entre planta. O que você quer é 2, então você já está saindo daquela poda de implantação, que é a poda de formação. Agora, a poda de produção, essa aí é obrigatória, né? Essa aí é obrigatória. Toda vez pós-colheita, você tem que fazer a poda, já que a biologia do café ele só produz em ramos do ano. O café produziu nos ramos laterais, ele não vai produzir mais ali. Então, automaticamente, aqueles ramos laterais que produziram aí 70%, 60%, ele já tem que ser podado após a colheita. Entendeu? Então, tem essas 2 podas aí. Poda de formação, que é a poda apical, poucos produtores praticam hoje, dependendo do espaçamento, e a poda obrigatória, que é a poda após a colheita. Essa aí é fundamental. No Acre, é possível, com o manejo adequado, manter a floração do cafezal regulada sem o uso de irrigação? Olha, sem o uso da irrigação, você fica muito à mercê do tempo, né? Porque agora, mesmo nesse período que nós estamos aqui, de agosto, junho, julho, agosto, o café ele sente muito o estresse hídrico. Aí, quando baixa o estresse hídrico com esse friozinho, você pode esperar, com 5 dias ele flore. Então, assim, o problema não é nem esse florescimento. O problema é você ter florada, você ter mais de 3 floradas espaçadas aí com mais de 40 dias, 30 dias. Por quê? Porque aí, quando for na época de colheita, aqueles café que floriu primeiro vai estar maduro, e aquela florada que deu por último vai estar verde. Então, não dá para você fazer uma colheita de uma só operação, né? Então, eu não digo assim, é difícil você regular essa florada sem o uso da irrigação, porque aí você não tem como controlar esse estresse hídrico, né? E muito menos dar uma estimulada com o nutriente, aí ele forçar essa vegetação. Mas o que eu te falo? A gente tem produtor aqui que trabalha também com fertirrigação que tem problema com florada, principalmente no primeiro ano. Essa florada, vamos chamar assim, que ela não é sincronizada, ela é, ela é desincronizada, né? Vamos falar assim, ela é muito distante uma da outra, ela não tem essa sincronia. Para a produção não é problema, você vai colher, só que você vai ter que fazer 2 colheitas, né? Isso aí, né? Só que o café sequeiro, você fica à mercê do tempo mesmo. O de fertirrigação você consegue controlar. Quando é aí junho, julho, você consegue dar um estresse hídrico nele aí se o café for novo, uns 20 dias. Se for lavoura velha, você pode dar até uns 25, 30 dias de estresse hídrico. E aí, quando ele florar, você já entra com tudo na irrigação, para ele não florar de novo. Aí você consegue fazer isso no sistema fertirrigado. No sistema de sequeiro, a gente, além de ter a floração, se o pós-florada aí uns 15 dias, você não tiver uma chuvinha bacana, você tem até um problema aí de não segurar a florada. Aí ele dá alta florada de novo, entendeu? Então, isso que acontece. Sobre essa questão de florada, quem trabalha em sistema fertirrigado tem essa facilidade aí de poder controlar o estresse hídrico. Quem está no café de sequeiro, geralmente são pequenos produtores, né? Sistema de café de sequeiro faz essa colheita seletiva, faz uma catação da primeira florada, depois faz outra, né? Tem mão de obra de agricultura familiar, isso é muito bom. Então, isso para eles talvez não seja um problema, mas para um grande produtor, né, um investidor do café, e ele pensar em entrar aí com 10, 15 hectares,
sem sistema de irrigação, ele tem um problema na época da colheita, certo? Então, professor, qual seria a forma de colheita mais recomendada para o Acre, né? Isso levando em consideração os custos, a eficiência da colheita e a qualidade do produto. Então, a colheita, sim, o que que a gente pesa? Qual que é o tipo de colheita? Hoje se fala muito da colheita semi-mecanizada, né? Do arábica, aquela semi-mecanizada com o uso daquelas máquinas lá, das recolhedoras. Com o uso da colheita semi-mecanizada, isso facilitou muito a vida dele, porque ele pode deixar o café amadurecer um pouco mais, porque ele tem uma maior eficiência e rapidez na colheita de grandes áreas. Isso facilitou muito a vida do grande produtor. O pequeno, é difícil você falar que essa máquina não se adapta a ele. Poderia até se adaptar em formas de cooperativa, associação, uma máquina dessa, mas uma máquina dessa tem seu preço. Acho que uma recolhedora dessa de colheita semi-mecanizada, hoje ela vai custar aí uns 80 mil, 80, daí para frente. Tem máquinas, né, até de 120 mil. Então, para um produtor que tem 1, 2, 3 hectares, uma máquina dessa não se justifica, né? Não se justifica ele ter único exclusivamente para ele. Então, é fazer aderência manual mesmo, né? Fazer aderência manual e pensar não só em se está colhendo manual ou está colhendo semi-mecanizada, pensar em qualidade de bebida, né? Aproveitar essa agricultura familiar que são campeão hoje, produzir café de altíssima qualidade e aproveitar esse benefício que ele tem da colheita manual, de fazer uma colheita aí com os frutos mais maduros, né? Não ter essa preocupação de colher grão verde, né? Não ter vamos dizer assim, fazer da sua agricultura um atrativo de produzir um café de boa qualidade, né? Que é você trabalhar colhendo maduro, independente se é manual ou se é semi-mecanizado, né? Então, mais ou menos isso aí. E hoje a gente tem muito isso que influencia o preço do latão, né? A mão de obra externa do campo está cada vez mais escassa. Então, hoje, para você colher uma pequena área é fácil, mas você colher uma grande área na mão são muitas pessoas por vários dias, né? Então, assim, tem essa problemática. Isso aí eu chamo de gestão de pessoas, né? Eu falo para os meninos na sala de aula, o agrônomo, às vezes a gente, quando se forma, a gente usa aí uns 30, 40% da agronomia. A gente trabalha muito com gestão de pessoas, trabalhando na linha de frente, dentro da lavoura. E isso aí é uma parte que a agronomia não ensina, né? Então, e essa parte da colheita você trabalha com muita gente, é todo dia, né? E aí quem tem a colheita semi-mecanizada, né, facilita bastante essa deficiência de mão de obra no campo que a gente tem aí hoje. Então, professor, o café no Brasil, né, ele foi a commodity do passado, é a do presente, será a do futuro. Quais são as perspectivas, né, pensando principalmente em Acre? Olha, a gente tem uma perspectiva muito boa no estado do Acre. Na verdade, na cafeicultura a nível de Brasil e a nível de região norte. Nós fechamos o ano de 2020 com a saca de café, salvo engano, de R$ 320, 360. Hoje está a R$ 540 a saca, com a perspectiva de chegar até R$ 700 em dezembro. Ano que vem ninguém sabe, né? Então, assim, hoje aqui no Juruá foi vendida a saca de R$ 500, 520, hoje, mês 8, né? 2021. É o preço que está sendo comercializado aqui. Então, essa commodity do presente está sendo, né, a commodity do presente, com uma grande perspectiva de ser uma commodity do futuro. Só que o futuro é difícil a gente prever ele, né? Principalmente nesse mercado instável que a gente está hoje relacionado a tudo, né? Que toda informação solta no mercado, ela gera uma turbulência enorme, né? Em várias cadeias aí. Mas acredito que o cafeicultor, o produtor do Acre hoje, nós estamos falando de uma matéria-prima que é uma matéria-prima que o estado do Acre é insuficiente nela. Nós a criamos, acho que com 3, 4 meses,
nós consumimos a matéria-prima de café que é produzida aqui. Está mudando, né? Está mudando, está aumentando. Então, assim, só de cara nós bebemos todo dia café, todo dia, né? Todo dia, toda manhã, todo momento, é a segunda bebida mais consumida aí, né? É uma bebida que tem altíssimo consumo e nós não produzimos essa bebida, né? E o Acre não produz, mas, desculpa, não é que não produz, não somos suficiente, né? Não exportamos nada ainda. Nessas nossas palestras, conversa, dia de campo e tudo mais no estado, em 2012, eu tenho dados que pessoas já exportaram café do Acre para outro estado. Isso deu uma esfriada, foi uma seca muito grande que teve aqui, 2012, 2011, queimou muito cafezal, seminal, né? Café seminal aqui no estado. E agora vem crescendo. A gente tem o mercado aberto da cafeicultura no Acre hoje. É um mercado aberto, mas não é incerto, tá? É muito diferente de mercado aberto de incerto. A gente tem produtores, nós temos muitas cafeicultoras, torrefadoras de café aqui. Acho que a gente deve estar passando das 10 marcas de café produzidas no estado do Acre. Então, são possíveis compradores, né? Mas quando a gente fala de produzir café no Acre, nós estamos produzindo café para o mundo, né? Não só para nós acrianos, nós estamos falando de uma commodity mundial. Isso é muito importante. Quem coloca preço é a bolsa. E quer queira ou quer não, se você tiver um café de boa qualidade, um lote mínimo, você não comercializa esse café nem aqui no Brasil, né? Isso é o bom da cafeicultura. Ele pega um mercado internacional muito grande. E nós estamos numa região na região amazônica, nosso café tem preço, né? Nosso café tem preço. Se a gente com qualidade nele, a gente está aumentando muito mais ainda o potencial econômico dessa cultura aqui dentro do estado. Só que aí são trabalhos de décadas que devagarzinho. Para quem não tinha, eu falo assim, aqui no Juruá, 2017 não tinha nada aqui. Hoje nós temos quase 500 mil de mudas plantadas aqui, então é muito. E nós estamos todo ano plantando mais um pouco. A meta é 2022 chegar a 1 milhão de mudas aqui. Sem Show. falar do, né? Sem falar do polo que a gente tem, que é a Crelândia, Capixaba, Ramal do Granada, aí em Rio Branco, né? Então, muito do que se tem aqui hoje se deve a esses municípios aí, aqui no Vale do Juruá. Perfeito. Bom, professor, em nome do grupo PET Agronomia e da professora doutora Lidiane Assis da Silva, eu agradeço ao senhor pelos Eu que agradeço. esclarecimentos da entrevista, tá? E queremos contar com o senhor para os próximos projetos, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje, o que a cafeicultura ganhou esse mês 8, em termos de recursos e investimentos, né, dificilmente a gente vai conseguir, né? Nós conseguimos aqui pré-aprovar o pré-garantido um laboratório de R$ 1 milhão para a Universidade Federal do Acre. Salvo engano, aqui o município de Manso Lima, Cruzeiro do Sul, conseguiram aí mais de 4 milhões de recursos para investir na cafeicultura. Então, é a cultura hoje que ela... Por que está investindo isso? Porque está vendo o retorno social, econômico que essa cultura traz para a agricultura familiar. Então, assim, ninguém investe em coisas que você não vê futuro. Então, as políticas públicas hoje, tanto de prefeitura como de Estado, está muito voltada à cafeicultura do pequeno produtor. E isso é apaixonante. Isso é apaixonante ver isso acontecer. Com certeza. Professor, muito obrigado, tá?